Estevão nasceu em Franca, São Paulo, no dia 24 de abril de 2007. Desde cedo, mostrou um talento fora do comum. Aos 10 anos, ele entrou nas categorias de base do Cruzeiro, onde rapidamente chamou a atenção por seu estilo de jogo, muito semelhante ao de Lionel Messi. Daí veio o apelido, Messinho. Mas nem tudo foi fácil no começo. Em 2019, Estevão se viu envolvido em polêmicas contratuais no Cruzeiro, quando o clube foi acusado de ceder direitos econômicos de jovens jogadores como parte de acordos financeiros. Essa situação gerou um desgaste enorme entre a família de Estevão e o clube. Foi quando, em 2021, ele tomou a decisão que mudaria sua carreira: se transferir para o Palmeiras. No Palmeiras, Estevão começou a escrever seu nome em letras douradas. Em 2022, ele liderou a equipe em uma temporada de ouro, vencendo o Paulista Sub-15, o Paulista Sub-17, a Copa do Brasil, Sub-17 e o Campeonato Brasileiro, Sub-17. E se você acha que isso é pouco, ele ainda se destacou na base em 2023, ganhando mais títulos e sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, jogando a Copa do Mundo da categoria. A convocação para a Seleção Brasileira Sub-17 foi um reconhecimento de sua habilidade. Estevão foi um dos destaques do Mundial Sub-17 em 2023, marcando gols e mostrando sua capacidade de decisão em momentos importantes. Ele se tornava cada vez mais uma promessa real. De promessa à realidade. No final de 2023, Estevão finalmente fez sua estreia pelo time principal do Palmeiras. Mas o futuro pode ser esse aqui, ó, o garoto Estevão, menino de 10 anos que joga no Cruzeiro, é uma promessa do futebol. Muita alegria, né, porque jogar no estádio desse tamanho é muito legal. Com apenas 10 anos de idade, o menino Estevão transformou a vida de toda a família. E eu sempre percebi que ele tinha um jeito, né, para futebol. E aí ele começou a treinar, começou a destacar nas escolinhas de Franca. E aí foi que nós resolvemos mandar um vídeo dele para o Cruzeiro, que através daí o treinador que estava aqui, que era o Bebeto, viu o vídeo, gostou muito dele e nós resolvemos mudar para cá. Assusta, é claro que a gente não esperava isso acontecer tão rápido assim, né? Porque o assédio é muito e a gente procura blindar bastante ele desse acesso, de tudo isso, porque é uma criança de 10 anos apenas, tem que divertir, tem que brincar. Não, eu sou estudioso e eu tento me esforçar ao máximo para tentar tirar uma boa nota na prova. E tem conseguido tirar boas notas? Sim. Ele tem uma qualidade que eu acho que é melhor. Ele é um menino humilde. Ele não é de ficar contando vantagem. Qual o jogador jovem dessa nova geração que te deixa mais empolgado? Estevão no Palmeiras, acho que é um grande talento que vem surgindo hoje no futebol brasileiro. E eu acho que ele vai ser um gênio. Na última rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro, com apenas 16 anos, ele já deixava sua marca em campo. E não parou por aí. Em 2024, ele foi integrado definitivamente ao elenco profissional e logo fez seu primeiro gol na Libertadores, na vitória por 3-1 contra o Liverpool do Uruguai. Além disso, Estevão se destacou em várias partidas do Campeonato Brasileiro de 2024. Contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Ele fez um golaço roubando a bola de Gustavo Scarpa e acertando o ângulo com um chute perfeito. E quem não se lembra da atuação de Gala contra o Cuiabá? Com 2 gols e uma assistência na goleada de 5-0, Estevão estava simplesmente imparável. Cara, pra ser bem sincero, cada dia que passa eu sou mais fã dele ainda, porque jogar no Brasil hoje não é fácil. Porque é muita pressão, times e torcida, críticas. E isso é um cara que eu admiro bastante pelo jeito dele lidar com isso. É muito, muito importante. E fico muito feliz também dele ser uma inspiração, sabe? Não só pra mim, mas pra todos os jovens. Que é um cara que a gente cresceu vendo ele na seleção brasileira. E quem sabe um dia espero estar junto com ele também. Uma das virtudes que eu sempre levo pra minha vida é o respeito, que independente de onde eu esteja ou de quem eu sou, eu sempre tenho que respeitar o próximo, respeitar o adversário onde eu estiver dentro de campo. E isso é uma virtude que eu sempre levo, que eu aprendi lá no colégio. Mas como que foi todo esse período da passagem dele no Cruzeiro? Foi muito importante mesmo pro jogador que ele se transformou? Muito. Hoje eu só tenho gratidão pelo Cruzeiro. Infelizmente aconteceu aquele episódio que
assim, venderam o direito econômico do Estevão. Assim, na época eu falei, muitas pessoas às vezes criticaram, mas na verdade o que aconteceu ali, me colocaram dentro de uma briga política, né? Eram duas pessoas que queriam entrar no clube e colocaram eu no meio. A história é longa, sei que vai precisar de uns 3 programas para explicar tudo o que aconteceu ali, né? Mas assim, questão do Cruzeiro, o que eles fizeram, todo mundo até hoje, assim, ó, eu vou em Belo Horizonte, tenho amizade com todos os funcionários do Cruzeiro, assim, eu tenho só gratidão porque eles fizeram lá pelo Estevão, só gratidão mesmo, né? Mas infelizmente chega uma hora que o ciclo acaba, eu senti que era a hora que eu não poderia ficar ali mais, porque tudo que aconteceu ali, aquela queda do Cruzeiro, envolvendo dívida, envolvendo tudo, ao ponto que às vezes eu chegava, o Estevão ia para treinar, funcionários que trabalhavam ali, às vezes não tinham o que comer, entendeu? Foi uma fase difícil para o Cruzeiro, todos sabem disso. Uma fase que o Estevão estava lá por Estevão ter um destaque maior, então, graças a Deus, ele recebia, mas tinha umas pessoas que lá não recebiam. Nós tínhamos que tirar o dinheiro da cesta básica para funcionário, ajudar as pessoas que estavam ali, porque pessoas estavam muito tempo sem receber ali. Então, o Cruzeiro passou uma fase difícil, passou uma fase complicada. Mas nunca tenho nada a reclamar do Cruzeiro, o que ele fez pelo Estevão, a formação que eles deram pro Estevão, tudo que eles deram pro Estevão. Foi apenas aquele acontecimento que fez nós sair. Você acha que Tá curtindo a história de Estevão? Então se inscreve no canal FutiDocs e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui, a gente traz as melhores histórias do futebol. E o próximo craque pode ser seu favorito. Com tanto talento, era apenas uma questão de tempo para que os gigantes europeus começassem a olhar para Estevão. E foi o Chelsea quem deu o primeiro passo. Em junho de 2024, o Palmeiras anunciou que Estevão havia sido vendido ao Chelsea por impressionantes 61,5 milhões de euros. Uma das maiores transferências de um jovem brasileiro. No entanto, ele só se apresentará ao time inglês em julho de 2025, após completar 18 anos. Em entrevistas, Estevão se mostrou focado e empolgado para essa nova fase da carreira. Ele ainda tem o objetivo de conquistar mais títulos com o Palmeiras, incluindo o tão sonhado Mundial de Clubes, antes de partir para Londres. E como se não bastasse tudo isso, em setembro de 2024, Estevão foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. Em sua estreia, contra o Equador, ele se tornou o 5º jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção. Entrando no segundo tempo, ajudou o Brasil a garantir a vitória por 1-0, com uma atuação que impressionou torcedores e críticos. Estevão já conquistou o Brasil e está pronto para conquistar o mundo. De Franca para o Chelsea, o garoto que começou sendo chamado de Messinho vai escrever sua própria história. E nós aqui no FutiDocs mal podemos esperar para ver onde essa jornada vai parar. Seja no Palmeiras, na seleção ou no Chelsea, Estevão já é um nome que você vai ouvir por muitos e muitos anos no futebol mundial. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você acha do futuro desse craque. Até o próximo vídeo. Esse foi mais um FutiDocs. Fique de olho nos nossos próximos vídeos para mais histórias de lendas e promessas do futebol mundial.